Ok. Bom, gente, então agora estamos gravando. Então, o que a gente vai fazer nesse encontro, né, é fazer uma análise, né, refazer, aliás, a análise, né, da primeira parte do discurso do Sócrates. Então, o que a gente vê ali no banquete, né, na linha do tempo do banquete. O Agatão produz seu discurso, né, que ele, como representante do saber da tragédia, faz um discurso magnífico, né, tudo bem encadeadinho, tudo bem conectado, né, e é aplaudido pelos que estão ali presentes, né. E o próximo a falar seria Sócrates, né, que seria ali na ordem do discurso o último a falar. Agora, Sócrates, né, ele não vai começar o seu discurso imediatamente como fizeram os outros convidados. Sócrates ele vai criar um triângulo, né, um espaço entre o discurso dele e o discurso do Agatão, e nesse espaço ele vai então produzir elencos, né, uma refutação ao discurso do Agatão, né, dizendo que o elogio do Agatão, apesar de ser belo, faltava com a verdade, né? E ele vai dizer isso de todos os discursos que vieram antes dele, né? Então, antes dele começar, ele faz uma crítica aos outros discursos por meio dessa refutação, né, dizendo que um bom elogio não deve ser somente belo, né, mas sobretudo verdadeiro, né? O elemento principal do elogio deve ser a verdade. E aí, durante essa refutação de Agatão, né, do discurso do Agatão, Sócrates vai operar por meio de perguntas, né? Então, ele vai perguntando, o Agatão vai respondendo, e a partir das respostas do Agatão, o Sócrates vai construindo ali as suas teses, né, sua argumentação, que são contrárias àquilo que o Agatão defendia antes, né? Por exemplo, o Agatão ele defendeu durante seu discurso que Eros ele era o deus mais belo e mais justo, né, o melhor e o mais belo. Sócrates ele vai argumentar na contramão, né, dizendo que Eros nem belo, nem bom, né? Então, no meio dessas duas coisas. Então, por que eu estou rememorando isso, né? Porque justamente essa primeira parte do discurso de Sócrates vai ser uma reformulação da, da discussão dele com o Agatão, né? Outra perspectiva. Se antes Agatão foi interrogado por Sócrates, né, e foi contradito por ele, agora Sócrates vai contar uma história em que ele era mais jovem e discutiu sobre esse mesmo assunto com uma sacerdotisa chamada Diotima, né? Diotima, da mesma forma que Sócrates fez com Platão agora, vai contrapor todas as teses desse Sócrates jovem e ensinar para ele que Eros não é um deus belo e bom, mas é um daimon, né, no intermédio entre a beleza e a bondade, no meio ali. Ok? Então, a primeira coisa importante, né, a gente tem em mente que essa primeira parte do discurso é uma reformulação da discussão do Sócrates e Agatão. Essa reformulação tem vários objetivos, né? A gente pode pensar emocionalmente, talvez, né? O objetivo mais claro dessa reformulação é o de justamente apaziguar o Agatão, né? Ao final da refutação de Sócrates, completamente transtornado com um amigo ali, porque ele, ao invés de produzir um discurso para rivalizar com o seu, ele utiliza das ferramentas retóricas da filosofia para desbancar o discurso do Agatão, né, que dentro ali, né, do contexto do banquete, parece que seria o ganhador. Tá? Então, ele fica indignado, né, com Sócrates, e a irritação dele é bem visível durante a leitura do texto. Ele começa a responder o Sócrates de forma mais seca, né, enfim, ele está nitidamente ali irritado, né, ao modo de outros interlocutores de Sócrates em outros diálogos, que também vão procurar ser um pouco mais ríspidos com Sócrates quando essa refutação acontece. Enfim. Então, essa correspondência entre os dois discursos, né,
Sócrates, Agatão e Sócrates e Diotima, tem um objetivo que é apaziguar o Agatão, apaziguar essa ira dele. Algumas coisas importantes também antes da gente começar o discurso é pensar a figura de Diotima. Então, a personagem da Diotima, ela só aparece aqui no banquete, na obra do Platão, né? Não aparece mais em nenhum lugar, e é uma personagem bastante misteriosa, a gente não sabe quem ela foi na antiguidade, né? Não tem outros registros, ao que parece, senão esse texto do Platão, né? E acaba sendo meio fácil, assim, de analisar, porque a gente não sabe nada, né? Então não tem muito o que falar. Existem algumas teorias, né, alguns estudos que são produzidos para tentar adivinhar, né, tentar elaborar quem foi Diotima. São estudos bastante interessantes, eu deixei alguns lá na nossa pastinha do Drive, mas são puramente especulativos, né, não tem até alguma base textual, mas não tem ferramenta suficiente, né, para fazer uma afirmação concreta. Enfim. E essa Diotima, essa personagem Diotima, é extremamente importante no desenrolar do discurso. Né? Não só porque ela vai ser a expoente de todas as teses do Sócrates, né? Mas ela é uma pessoa bastante misteriosa. Então, quando ela interroga esse Sócrates jovem, né, ela não é clara. Ela gera uma sensação de que o Sócrates não está entendendo ela, né, de que a gente também não está entendendo o tom das perguntas que ela faz. Né? Isso também serve, né, para apaziguar a ilha do Agatão, se a gente pensar pela seguinte ótica. Né? Pensar que o Sócrates, jovem, estava passando talvez pela mesma humilhação que o Agatão passou aqui agora, né? Sendo ignorante, defendendo teses que não conseguia defender. E aí, quando encontra Diotima, né, que possui um saber erótico, né, então saber sobre arte, é completamente refutado. Mas Sócrates e Agatão, eles estão em posições radicalmente diferentes nesses dois discursos, né? Porque o Sócrates jovem, ele se coloca para Diotima como um discípulo, alguém que quer aprender com o mestre, né? E o Agatão, né? O Agatão se coloca ao lado do Sócrates como um rival em uma competição de discursos, né? Então, por um lado, a gente tem um clima de competitividade, por outro, um clima de aprendizado. Enfim. A equivalência do discurso, como a gente estava falando, não se dá somente pela via emocional, né? Do que acontece, mas justamente porque as teses que são defendidas são exatamente as mesmas. Então, se antes Sócrates falou para Platão, né, que Eros não é um deus, nem belo nem bom, está no meio, a Diotima vai falar exatamente a mesma coisa. Tá? O Sócrates jovem, ele parece até um pouco mais inocente, um pouco mais do que o Agatão. Né? Porque quando ele pergunta para Diotima, então Eros é um deus belo, é o mais belo dos deuses. E a Diotima fala que não, ele não é o mais belo dos deuses. O Sócrates jovem, ele já vai para onde? Para o extremo. Né? Então, fala, nossa, então ele é feio. Eros é um deus feio. E a Diotima vai dizer que não, ele não é nem belo nem feio, mas ele está ali no lugar intermediário. Esse lugar intermediário ele é chamado de praxe na filosofia. Tá? Enfim, é uma palavra importante para quem quiser estudar o Aristóteles depois, né? Sobretudo ali os textos da Ética Nicômaco, da Metafísica, então, Qual metaxi. que é qual que é a palavra? Psi? Metaxi. Eu vou colocar aqui no chat. Ah, já anotei, é que eu não escutei, deu uma falhada. Você tem o número do verso que você que está da Diotima? Onde ela começa a falar, você disse? É. Deixa eu pegar aqui. Só um segundo. Se não tiver, não precisa. Depois você me fala.
Então, ela começa aqui, é o que parece, em... Dá para falar, vai, 202A, por volta disso. Tá bom. É justamente quando termina o discurso do Agatão, assim, né? Aliás, quando termina a refutação de Sócrates. Tá. Achei. Enfim, essa caracterização do lugar intermediário, né, dessa metaxe, né, então nem bom, nem mal, nem belo, nem feio, a caracterização desse lugar intermediário, ela vai ser pautada justamente por uma das características desse eros, que é o desejo, né? Então, o lugar intermediário ele é marcado pelo desejo. A pessoa não tem o que precisa, mas ela é apta a buscar aquilo, né, que lhe falta. Tudo bem? Então, não possui a beleza, mas ele deseja a beleza. Ele não possui a bondade, mas ele deseja a bondade. Então, se projeta naquela direção. Enfim, Diotima também vai defender que Eros não é um deus, exatamente, mas é um daimon. Bem, os daimones, na antiguidade, eles são basicamente seres do intermediário, né, do plano intermediário, que fazem a conexão entre deuses e homens. Então, que levam as preces, né, dos seres humanos até os deuses e trazem dos deuses ali as bênçãos, né, ordens, enfim. Né? Então, são seres comunicativos, né, que atuam ali na comunicação das mensagens. Em 203, a gente tem os atributos dos árvores. Enfim, e colocando o Eros agora como um daimon, né, a Diotima, então, vai dizer para nós a descendência de Eros, né? Aliás, a sua ancestralidade, né? De quem Eros descende. Essa descendência ela é central para a gente entender as características, né? A função de Eros nesse discurso filosófico. A gente observa ali o discurso do Fedro, né? O discurso, enfim, do Pausanias, todos os discursos anteriores, né? Houve sempre uma genealogia de Eros. Então, de quem Eros é filho, né? Essa genealogia, ela é fundamental para quando a gente pensa a religiosidade grega, né? Porque religiosidade é a filosofia grega também, né? Porque era de comum acordo, praticamente, que os filhos, eles tinham características decisivas dos pais, né? Claro que não é 100%, né? Mas, por exemplo, os filhos herdam características, né, condições específicas dos pais. No caso da mitologia, os deuses, por exemplo, né, descendentes da linhagem do céu, né, luminosa, vão ser sempre forças ativas no mundo, né, seres dominadores, em certo sentido. Enquanto as forças, sei lá, geridas, né, pela noite, serão sempre forças de ativação, né, não então, por um lado, forças criativas, por outro lado, forças repressivas. Enfim, então a caracterização, né, a genealogia dos seres, ela é fundamental para a gente entender, enquadrar ali, as características de Eros dentro do discurso da mitologia. Então, de quem Eros é filho? Né? Diotima ela vai contar para a gente uma história falando sobre o nascimento de Eros e da sua concepção. Né? Ela vai dizer que quando Afrodite nasceu, houve uma festa, né, uma festa para celebrar o nascimento de Afrodite. E nessa festa estavam presentes vários deuses. Entre esses deuses que estavam presentes, dois são fundamentais aqui para a história. Né? O primeiro deles, filho de Metis, da astúcia, portanto, né, é Poros. Poros é uma palavra grega, né, que significa via de acesso, né, meio para acessar alguma coisa, saída. Né? Então, Poros, ele é o recurso, né? Ele é o meio para se obter alguma coisa. Sendo filho da astúcia, né, Metis, ele então herda essas características da mãe, né? Então ele é o recurso, a abundância de artifício. Né? E por outro lado, o outro deus que é importante aqui para a gente observar Eros é a sua mãe, Penia, né? Penia é a escassez, a pobreza, a falta, né?
Conta-se então que Poros, ele bebeu muito néctar, né? Ficou bêbado e se deitou aos jardins ali exteriores da festa, né? E Penia, a escassez, viu ali ele naquela situação e encontrou uma possibilidade de gerar um filho com ele. E dessa união, então, nasceu Eros, né, no nascimento de Afrodite. Nascer durante o dia do nascimento de Afrodite também dá a ele certas características. Né? Por exemplo, vai ser dito que é por isso, então, que Eros é amante fervoroso da beleza, né? Servo e parceiro da deusa Afrodite, porque nasceu durante o festim do seu nascimento, né, do seu natalício. Enfim, então as consequências dessa descendência vão ser muito diretas, né? Aqui eu vou ler em 203C até D, onde então ela explica exatamente quais são as consequências, né, de ser filho ao mesmo tempo do recurso e da escassez. Então ela diz, ó, por ser filho de Poro e Penúria, Eros se encontra na seguinte situação. Primeiro, ele é sempre pobre e está longe de ser doce e belo, como muitos supõem, mas é duro, seco, descalço e sem lar, sempre rastejante e sem leito, deitado ao relento, porque tem a natureza da mãe, convivendo sempre com a necessidade. Por outro lado, a exemplo do pai, ele é ardiloso com o que é belo e bom, sendo corajoso, resoluto e ardente, um caçador terrível, sempre urdindo maquinações, desejoso de saber e inventivo, a filosofar por toda a vida, um mago terrível, feiticeiro e sofista. Por natureza, ele nem é imortal nem mortal, mas no mesmo dia, ora floresce e vive. Ok? O que obtém sempre lhe escapa, de modo que Eros não se torna nem pobre nem rico. Aliás, ele está entre a sabedoria e a ignorância. Assim ele é. E aí tem a famosa frase, né, do banquete. Nenhum dos deuses filosofa, nem deseja tornar-se sábio, pois já o é. E tampouco filosofa quem é sábio, nem tampouco filosofam os que desejam tornar-se sábios. Desculpe. Nem tampouco filosofam ou desejam tornar-se sábios os ignorantes. Pois é isso mesmo que é difícil na ignorância. Que não é nem bom e belo, nem inteligente, entretanto, pensar que assim lhe basta. Então, a frase, né, famosa, a ideia famosa que está aqui no banquete é que nem deuses, nem ignorantes buscam a sabedoria. Porque os deuses não precisam buscá-la, já que já são sábios. Né? E os ignorantes também não a buscam, porque acham que já a têm, quando na verdade não tem. Então, aqui existe uma relação muito forte, né, que se coloca aqui, porque Eros, ele é o ímpeto da busca, né, ele é o desejo, que vai então buscar a partir dessa sensação de falta. Né? Deseja alguma coisa, e essa coisa que eu desejo, ela falta. Né? Isso a gente viu com a refutação do Agatão. Então, Eros vai atuar sempre nesse percurso. Né? Tudo bem, gente? Perguntas até aqui? Não. Essa é uma parte muito, muito importante para a gente entender o desenrolar da filosofia do Platão e do modo de filosofar, né, de ensinar filosofia. Porque considera-se que a filosofia é um percurso, né, um percurso motivado pela falta. Pode falar, Suzy. Noite, nós. Bom dia para todos. Deixa eu te perguntar uma coisa que fica assim para mim. Nessa época, essa questão dos deuses gregos, eles já eram bem definidos aí na sociedade, né? Nessa sociedade. Quando o Sócrates chega, né, para falar sobre Eros, né? Sobre a concepção de Eros. Isso, de certa forma, ele já tinha conhecimento ou isso é um choque ali para o pessoal? Como é que funcionou isso? Entendeu o que eu quis dizer?
Alô? A pergunta é muito boa, né, porque não é uma pergunta fácil de responder. Acontece o seguinte, né? Primeiro, a gente tem ali na Apologia, Sócrates, né, no texto da Apologia, que os motivos do Sócrates ter sido condenado foi o fato dele pregar novos deuses, né, a existência de novos deuses que não os deuses da cidade. Tá? Então, de fato, era um choque, né? Muitas vezes os ditos de Sócrates sobre os deuses, né? Não exatamente só sobre Eros aqui, mas principalmente as concepções dele de que era Zeus, né? De como que os deuses interferiam no mundo ou não, né? Então, essas concepções eram relativamente polêmicas na antiguidade. Porém, a forma pela qual os gregos se relacionavam com a sua religiosidade era radicalmente diferente da nossa, né? Então, o choque que eles tinham não era exatamente porque Sócrates estava rompendo com um dogma, né? Ou então, ele está contradizendo o que está na Bíblia. Tipo, eles não tinham Bíblia, sabe? Toda a composição da religiosidade grega é a partir de história oral. Então, ela é elaborada. E com uma análise nem tão minuciosa assim, você consegue ver que os deuses, ao longo da história dos textos religiosos gregos, eles vão mudando de comportamento. Né? Se você pega um Homero, por exemplo, a caracterização dos deuses em Homero, mesmo dentro da própria obra do Homero, é diferente. Né? Os deuses que estão na Ilíada, parece que não são exatamente os mesmos deuses, com as mesmas motivações daqueles que estão na Odisseia, por exemplo. Né? E isso acontece dentro de em tese, né, de um autor só. Varia de poeta para poeta, né? Então tem várias coisas. Os gregos, aliás, eles não se relacionavam com a sua religião em termos de cânone. Então, existe um texto canônico e tal que diz que o Deus é assim e ponto. Né? Como há, por exemplo, no cristianismo, né? Enfim. Pode falar, Suzy. Não, só tô ouvindo você falando, tô aqui pensando. Só. Tá, tudo bem. Quer falar, Cláudia, complementar alguma coisa? Então, é que eu queria perguntar o seguinte, na verdade, são formas diferentes, né, de lidar, né? Por exemplo, né, lá mesmo já mudavam as formas, né, de se relacionar, que nem você falou, Mero já era diferente, né? Sim, Então, sim. são formas, né? Porque justamente assim, eles não têm um cânon, então o certo, né, para caracterizar os deuses. Mas, qual que é a questão? Eles têm um errado, né? Pode não haver uma forma padrão do Deus, mas existe um lugar comum ali, né? E o Sócrates muitas vezes rompe esse lugar comum, né? Por exemplo, quando ele fala, por exemplo, na República, né, de que os deuses, por terem uma natureza mais elevada, né, que a dos seres humanos, eles não praticam o mal, né, os deuses não praticam o mal. O que está acontecendo aqui quando ele faz essa afirmação? Ele vai problematizar a obra inteira do Homero, por exemplo, em que ele diz que os males humanos são frutos das ações divinas, né, consequências de ações divinas. Então, sei lá, por que teve a Guerra de Troia? Pô, porque os deuses estavam numa disputa interna e acabou sobrando para os seres humanos. Né? Quando Sócrates coloca isso, por exemplo, na República, né, ele está lidando, o que ele está destruindo não é a religiosidade grega, né, mas é a tradição grega, a tradição que louva Homero como grande professor. Né? Então, os comentários religiosos de Sócrates, as implicações religiosas deles nem são tão sérias assim. O problema são as implicações culturais desses comentários, né? Que colocam em xeque a identidade grega. Tá? Então é mais ou menos por aí. Não é uma pergunta fácil, né, de contornar. Diga aí, Ioni.
Então, o Sócrates, a meu ver, assim, parecia que ele não tinha medo de usar a razão, não de uma forma racional, assim, mas a razão, mesmo com relação aos deuses, que as pessoas tinham como se fosse uma crença de que aceitar tudo que vinha e tudo que estava escrito lá sobre os deuses, né? E Isso, aí o Sócrates chama isso para nossa responsabilidade, porque o Homero coloca tudo que é ruim como vindo dos deuses e tira essa responsabilidade do humano, né? Aham. Como se fosse nós fôssemos coitadinhos e não conseguíssemos fazer nada melhor, né? Sim, Já o Sócrates não, ele chama para a responsabilidade, né? exato, né? Ele vai argumentar, né? Ele quer, não basta mais o discurso poético, né, para falar dos deuses. Ele quer argumentar. Diga, Maria. Então, mas na verdade ele mudou a forma, né? Por exemplo, o Homero, quando ele apareceu também, deve ter escandalizado, né? Aí, quando ele chegou, ele mudou a forma, né? Aham. Entendeu? Por isso que eu tô falando, são formas, né, que vão mudando de acordo com as épocas, para as pessoas irem crescendo, entendeu? Sim, sim. Não que fosse uma forma religiosa, né? Antes tinha uma forma que era mais a que Homero deixou, né? Antes de Homero já deve ter tido outro, entendeu? E Sim, aí exatamente. ele foi Exatamente. um vanguardista, né? Assim por dizer, o Sócrates, mas todo mundo que chega acontece isso mesmo, né? Às vezes as pessoas não aceitam, porque você vai realmente mudando, né? Sim, daí que tá, né? Por isso que eu sou levado a afirmar, né, a partir do, sei lá, do que eu estudei, né, que as consequências desses comentários religiosos do Sócrates eram mais culturais do que religiosas, né? O impacto que causava era mais cultural do que religioso, também, justamente por se tratar de uma nova forma, né? Para fechar esse assunto, vocês podem encontrar uma discussão detalhadíssima disso num livro de um cara que chama Marcel Detienne, deixa eu colocar aqui, que é, como que é o nome do livro? Mestres da Verdade na Grécia Antiga, acho que é assim. Na Grécia Arcaica. Dá para você repetir, Tinoz? Eu coloquei no chat aqui, Mestres da Verdade. Enfim, é um livro que trata justamente dessa discussão de transição cultural, transição religiosa, e de qual discurso, e da competição, né, pela legitimidade do discurso, pela verdade, né. Então, durante muito tempo, por exemplo, né, dentro da cultura grega, quem detinha a palavra, né, a última palavra, eram os reis, né, os chamados basileus, reis divinos, né. Depois os poetas, sacerdotes, enfim, né, até que em certo momento, dentro ali da tradição filosófica, né, os filósofos passam a disputar esse lugar também, né, do discurso legítimo. É mais ou menos esse o tom do banquete, né. Então, o que acontece é que cada um vai produzir um discurso defendendo um saber, né, Pedro, o saber mitológico, Pausanias, o jurídico, por aí vai. E ao final, né, a filosofia também produz o seu saber, buscando então elevar-se acima dos outros discursos, né? Porque a filosofia julga ter algo de mais legítimo do que os outros discursos, que é a capacidade de falar a verdade, né? Enfim, por meio da argumentação, por meio da investigação. Ok, gente? Tudo bem? Ô, Henrique, deixa eu só recapitular um negocinho aqui que eu acho que eu acabei perdendo. No final do que a Diotima falou, deixou claro que o que a gente busca é o que a gente não tem, né? É isso? A gente está cortando. Cortou tudo, Henrique. Está cortando muito sua voz.
Ok. Conseguem me ouvir? Eu consigo. Beleza. Se cortar de novo, me avisem, porque talvez seja uma oscilação de internet aqui. Bem, até me perdi. Você ia pedir para recapitular alguma coisa, né? Na Ah, questão do desejo, tá. da autoestima, a gente desejo que a gente não tem, né? Então, vamos lá, a gente não tem a sabedoria, a gente não é nem ignorante, nem sabe, então a gente está lá no meio, a gente deseja aquilo que a gente não tem. Isso, exatamente, né? Então, quem que é o filósofo? O filósofo, ele é o cara que não tem a sabedoria, né? Claro, porque ele é um buscador. Ele só pode buscar aquilo que ele não tem, né? E ele também não é o ignorante, porque o ignorante, ele apesar de não ter a sabedoria, ele também não a busca. Ele não tem desejo de buscar, né? Porque ele não acha que isso seja uma falta, né? Ele não compreende a sabedoria como algo assim muito importante, ou às vezes até. Então por isso ele não busca. O filósofo, ele é o buscador, porque ele tem consciência da própria ignorância, da própria falta, né? E busca então a sabedoria. Isso, né? O exemplo aqui que se dá é da filosofia, mas a gente pode usar para todas as caracterizações de desejo, né? Se você deseja algo é porque aquilo lhe falta, ou você teme que lhe faltará no futuro, né? Então, poxa, sei lá, né? Tô com fome. O que é a fome? Um desejo pela comida a partir de uma falta. Então, você tem fome porque você está sem comida. Então, o Eros, ele se produz a partir desse jogo, né? Que se coloca aqui, entre de poros e penia, né? Este é o recurso, então, a ferramenta para buscar, né? Mas também penia, a escassez, a falta, né? Então, ele é um misto dos dois. Ok? Tudo bem, gente? Vou partir para o próximo passo, senão não dará tempo. Depois de caracterizar a descendência de Eros, a Diotima ela vai entrar num jogo de perguntas, né, com o Sócrates, jovem, para que eles entendam qual que é a caracterização do desejo para. Então, o que acontece aqui, né? Aqui é uma parte bastante interessante do banquete, porque a Diotima vai dizer que qual que é a raiz do desejo, né? Por que Eros atinge os seres humanos da forma que atinge, né? Qual que é a finalidade de Eros? E é uma pergunta que aparentemente é um beco sem saída, né? Porque, bom, qual que é a finalidade do desejo, a finalidade dessa busca, né? Eu vou reconstituir basicamente aqui as perguntas que a Diotima faz para Sócrates, né? E a gente vai seguindo aqui, ó. Então ela diz, né? O que é o amor do belo? Ou seja, né, o que é o desejo pelo belo? Aquele que ama o belo, o que é que ele ama, de fato? E aí o Sócrates vai dizer ter o belo para si. Então ele deseja possuir o belo. E a Diotima revira, né, e fala: o que terá aquele, então, que tiver o belo para si? E Sócrates responde: a felicidade. Só que aí é um problema, né? Por quê? Porque a Diotima entende que a Eros, o desejo, ele seja motivado por algo mais, que ele não é um bem em si mesmo para ser buscado como a felicidade, né? Ele é um desejo de alguma coisa que às vezes que a gente desconhece, né? Então a gente pode usar, né, anacronicamente a palavra para dizer que ele é um desejo inconsciente, né? Todo desejo é um desejo inconsciente, tá? De uma motivação inconsciente. Alguns vêm aqui, né, nesse trecho do banquete, como um trecho bastante psicanalítico, né? Então, o Lacan, ele tem um livro sobre o banquete, né, chamado Seminário 8. Lacan é um psicanalista, né?
E ele diz que muitas das raízes da psicanálise estão, sem dúvidas, né, nesse excerto do Platão, né, onde ele vai dialogar muitos conceitos da psicanálise, ressentimento, recalque, né, inconsciente, né, enfim, ato falho. Então, várias dessas coisas estão aqui no banquete. Então, vamos lá. A caracterização, então, de Eros, nesse momento, é de todo o desejo do que é bom e de ser feliz. Só que eles não querem falar de todo o desejo do que é bom e de ser feliz, como Eros, né? Porque eles usam uma palavra só para caracterizar todos os desejos. A Diotima quer falar especificamente de um tipo de Eros, de um tipo de desejo, que é o Eros entre os amantes, né? Então, sobre esse amor, existem as raízes inconscientes, né? É esse amor que vai ser explorado aqui pela argumentação da Diotima. Então ela faz uma breve pausa para dizer isso, né? Que ela não está interessada em todos os desejos, mas nesse desejo específico, tá? E ela vai dizer o seguinte: a partir disso que a gente entende, né, de um desejo de uma pessoa pela outra. Quando alguém deseja alguma coisa, ela quer para si, né, ter para si sempre aquilo que é bom, aquilo que é agradável, né? Então, o desejo de ter para si, um desejo de posse, e um desejo de eternidade. Então, não basta você querer ter para si hoje, né, ou amanhã. É querer ter para si, para todo sempre, né, e conservado. Ok? E o que a beleza, né, o que a busca da beleza tem a ver com Eros, então? Porque quando Eros existe, quando o desejo existe, ele quer ser executado, né, ele é inclinado para a beleza. E aqui eles estão sendo muito investigativos, mas muito óbvios também, né? Então, quando você se sente atraído por uma pessoa, é porque ela é bela aos seus olhos. E isso é fundamental. Por que isso é fundamental? Né? E aí a Diotima é profundamente misteriosa. Ela vai dizer que esse percurso erótico, né, é como um parto na beleza, no corpo e na alma. Sócrates não vai entender nada do que ela falou, né? E ela então vai reconstituir essa argumentação de outra maneira, dizendo que a nossa natureza humana deseja, em última instância, procriar. Procriar. Eros é então um desejo de procriação, desejo de geração e procriação. Ok? Procriar o que deseja a nossa natureza. É o que há de imortal na vida mortal. Aqui eu vou ler um trechinho, 206C até 206E, onde ela explica isso com mais detalhes. Ela vai dizer assim, olha, todos os homens concebem, seja no corpo, seja na alma. E quando atingem certa idade, procriar é o que deseja a nossa natureza. E ora, não se pode procriar na feiura, mas sim na beleza. A união do homem e da mulher é procriativa. E ela vai dizer, isso é algo divino, é o que há de imortal na vida mortal, a fecundação e a geração. Agora, no desarmonioso é impossível procriar. Ora, a feiura está em desarmonia com todo harmonia com ele. Portanto, a beleza De nós está falhando. Tá falhando, Henrique. aqui que vem e a gente já engata na parte final aqui do discurso Sócrates. Pode ser? Não sei se vocês conseguiram me ouvir. Sim, pode ser. Beleza? Ok, gente. Então é isso. Desculpa aí pelas falhas. Eu tô com uma internet ruinzinha hoje. Mas eu acho que ficou razoável, vai, a gravação.
Ok? Obrigado pela paciência de vocês. Ok, obrigado de nós. Tchau, gente. Obrigado, Obrigada. Tchau, tchau, Suzy, tchau, tchau, Cláudia. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Bom sábado para vocês. Bom sábado.